Oremos, irmãos. Elevadíssimo, nobríssimo Pai Celeste, a Ti, Senhor, nós tributamos a nossa gratidão e louvor, porque Tu és o nosso Deus, Tu tens um amor muito grande por nós. De tal maneira, Senhor, que Tu enviaste as mensagens proféticas para nos alertar, para nos proteger, para não cairmos em enganos e nos prepararmos para a gloriosa volta de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos a Deus que Tu nos abençoes durante esta semana, que saiamos no final dela, fortalecidos pela Tua graça, pelo Teu poder, pelo estudo da Tua palavra, que Tu abençoes a cada pessoa e a cada família aqui representada. Te peço no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, uma boa noite mais uma vez para todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. E eu estava, enquanto cantávamos, estava me lembrando que eu estou vindo de uma outra semana, né? Porque nós tivemos uma semana preparatória e o pastor Jeú me chamou para fazer uma semana de preparação lá para a nossa região. E era todo dia 6 horas da manhã, né? Eu estava sentindo a garganta assim me arranhando, aí eu lembrei por quê. Porque também ao longo da semana eu tenho estudos bíblicos. Então, às segundas-feiras eu dou um estudo bíblico lá para a Holanda, o país Holanda, tem um grupo lá que estuda comigo. Aí na terça-feira eu já dou um estudo bíblico para São Paulo, online, né? Então a gente está sempre falando. Esse tema que nós vamos estudar a partir de hoje, irmãos, é um tema maravilhoso. Eu normalmente, quando eu quero mostrar para uma pessoa como Deus é poderoso, como Ele é capaz de conhecer o futuro, eu apresento esse bloco de profecias. As profecias de Daniel, elas são a essência para a gente poder compreender o Apocalipse. Se a pessoa tentar estudar o Apocalipse sem compreender Daniel, não vai dar certo. É impossível compreender o Apocalipse sem primeiro entender Daniel. Daniel viveu no 6º século antes de Cristo. Eu até gostaria que vocês abrissem já a sua Bíblia, no livro do profeta Daniel. Eu vou fazer aqui um preâmbulo para a gente poder... Hoje nós vamos passar boa parte aqui com o nosso PowerPoint ali aberto, até o Gabriel já pode colocar ali em tela, né, se ele quiser. Daniel foi deportado para a Babilônia por volta do ano 605 a.C., porque a Babilônia veio lá de cima do norte para invadir Judá, o reino do sul, porque o reino do norte já não existia mais desde o ano 722 a.C., e Nabucodonosor fez 3 incursões, e na primeira incursão, 605, Daniel foi deportado para a Babilônia. Daniel, no capítulo 1 de Daniel, aqui do seu próprio livro, nós vamos observar algumas características de Daniel. Por exemplo, quando você vai aqui no versículo 8, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. E passa por aquela provação, né? Depois ele se mostra, ele com os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, mais inteligente do que todos os outros jovens estudantes que estavam ali em Babilônia. E no verso 17 está escrito algo que é importante para a gente compreender o restante do livro. Está escrito: ora, a estes 4 jovens, Ananias, Misael, Azarias e Daniel, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Essas 3 expressões aqui, inteligência, visões e sonhos, Bin, razão e Halomot. Ontem eu falei para vocês sobre Bin, vocês estão lembrados aqui? Então, quem quer que se lembra da palavra Bin? Bin, quem se lembra? Conhecimento, entendimento. Ninguém levantou. Vocês não lembram não que eu falei para vocês sobre isso? Lembra, Elierte? Está lembrado, né? Então, Daniel, além de toda aquela inteligência que ele também tinha, Deus deu para ele o dom profético. Ele tinha também
a capacidade de receber sonhos e visões. Deus deu a ele essa capacidade, falava com ele, interagia com ele. Daniel tinha por volta de 18 anos, mais ou menos, e Nabucodonosor também era jovem, assim como Daniel. No versículo 1, está escrito assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar aos magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Eu vou parar um pouquinho por aqui, não vou ler o texto todo, porque não vai dar tempo, porque eu tenho que explanar para vocês também a primeira parte do capítulo 7. Então eu recomendo que vocês leiam em casa, tá bom? Depois, com todo cuidado. Quando nós, vamos tentar colocar aqui para funcionar, ele às vezes demora um pouquinho para funcionar, mas ele funciona. Opa, foi lá. Aqui. Então vejam, lá em Isaías 46, verso 9 e 10, está escrito: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então, Deus é o único que pode dizer o que vai acontecer num futuro longínquo, não é? Eu não estou falando do futuro perto, não. Deus vai antecipar com milhares de anos, centenas, milhares, não importa. Por quê? Porque Ele é onisciente. Então, Ele sabe o futuro. Nabucodonosor teve um sonho. Os reis caldeus naquela época acreditavam. Os reis caldeus adoravam um falso deus chamado Marduk ou Merodach. Era tudo revestido de ouro. Babilônia era uma cidade opulenta. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. E eles acreditavam que quando estava acontecendo alguma insurreição, que o seu Deus avisava em sonho. E como Nabucodonosor sabia que tinha tido um sonho muito importante, mas tinha esquecido. Mas era importante, ele precisava saber o que é. Ele mandou chamar os magos, os encantadores, os caldeus, porque uma categoria protegia as pessoas contra os maus agouros, outro era encarregado de examinar os astros, né? Enfim, cada um tinha a sua atribuição. Eles eram pagos para isso. E eles disseram: olha, rei, a coisa que o rei exige é difícil demais, não há mortal sobre a terra que seja capaz de dizer o que está no pensamento do rei. E aí o rei falou, aí eles disseram assim: então conta para a gente o sonho e nós vamos dizer a interpretação. Mas o rei não sabia qual era o sonho, né? Ele falou: olha, uma coisa é certa, se vocês não me fizerem saber o sonho e a interpretação, vocês serão despedaçados da espada e a casa de vocês será feita num montão de lixo. Aí eles ficaram apavorados, né? Nunca houve rei que pedisse uma coisa dessa, ninguém pode saber o que está no pensamento do outro. Aí então Nabucodonosor muito se irou, se indignou, como está escrito aí, né? E ele então expediu um decreto em que todos os sábios de Babilônia deveriam ser mortos. Por que essa severidade? Porque ele acreditava que a vida dele pudesse estar em risco por alguma ressurreição, uma traição, uma punhalada pelas costas. E aí, Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram sábios, eles receberam título de sábio lá no capítulo 1, e eles também estavam debaixo do decreto, então eles também deveriam ser mortos, né? Então Arioque foi e falou a Daniel que ele seria morto. E Daniel perguntou por que é tão severo o decreto do rei. E Arioque então explica o caso para Daniel. Daniel pede então para ser levado até o rei. Aí Arioque, como que querendo glórias para si mesmo, ele entra assim: achei um dos cativos entre Judá, que revelará ao rei a sua interpretação. Aí ele já quer crédito para si, né? Porque Daniel falou que ia revelar a questão para o rei. Podes tu fazer-me? O rei pergunta: o que eu vi no meu sonho, né?
Porque Daniel tinha ido para casa, Daniel pediu uma coisa diferente dos outros. Os outros pediram para o rei contar o sonho. O que Daniel pediu? Tempo. Rei, dá tempo que será revelado o mistério. Ele foi para casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros. E aí a palavra de Deus diz que foi revelado o mistério a Daniel numa visão da noite. Uma coisa interessante, irmãos, o livro de Daniel é um livro muito, muito, muito interessante mesmo. Por exemplo, um detalhe, a palavra mistério, ela aparece no capítulo 2, 7 vezes. Porque a palavra mistério, você tem dois tipos de mistério na Bíblia. Você tem um mistério que é negativo, que é o mistério que vem de baixo, que são mistérios das coisas ocultas. E você tem um mistério que é positivo, que vem de cima, que é o mistério de Deus. Eu sei que alguns aí ficaram balançando, querendo saber quais são os versos, né? Eu vou passar para vocês aqui, para vocês poderem saber quais são esses versos, tá? Vamos lá. A palavra mistério aparece 7 vezes. Capítulo 2, verso 18, verso 19, verso 27, verso 28, verso 29, verso 30 e verso 47. Ela aparece 7 vezes. Impressionante isso, né? Nós vamos ver muitos detalhes. Por que 7? Porque esse mistério é Deus que deu. Tudo que vem de Deus está ligado com 7. Tudo que vem de baixo do homem ou da besta é o número 6. A gente vai observar, a gente vai caminhando e nós vamos vendo isso aí, que é um detalhe bem interessante, né? Bem interessante. Podes tu fazer-me? Daniel tinha passado a noite em oração, ou pelo menos uma boa parte da noite, até ser apanhado em visão, e Deus então dá a ele o sonho e a interpretação, não é? Aí quando Daniel vai agradecer a Deus, imagina, ele estava sob o decreto de morte, agora ele vai agradecer a Deus, ele diz assim: ó Deus, como nós te agradecemos, tu és o Deus dos nossos pais, tu, Senhor, estabelece reis e removes reis, né? Tu revelas o oculto e aquilo que está escondido. Então, já na oração dele, ele vai dizer qual é a matéria do sonho: é o estabelecimento e a remoção de reis, não é? Aí no verso 31, ele vai dizer o que o rei sonhou. Tu, ó rei, rei de reis, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era extraordinária, de grande esplendor, estava em pé diante de ti, a sua aparência era terrível. E ele chama o rei de reis, primeiro que era um título dos caldeus, e depois, porque em Jeremias 28:14, está escrito que Deus havia entregue a Nabucodonosor aquela soberania, não é? Deus havia entregue para ele, até para poder corrigir o seu próprio povo. No verso 38, agora, Daniel vai começar a dar a interpretação no verso 38, não é? Ele primeiro descreve: tu estavas vendo aqui uma grande estátua, aí ele diz assim, cuja cabeça de ouro, peito e os pratos. Opa, já estou no capítulo 7, estou me antecipando muito, né? Está certo isso mesmo? É isso mesmo? Ou estou no capítulo 7? Não, eu estou no capítulo 2. Aí ele falou assim: olha, tu, ó rei, estavas vendo, eis aqui uma grande estátua, vamos lá, cuja cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, os quadris de bronze, as pernas, os pés, em parte de barro e em parte de ferro, não é isso? Quando estavas olhando, eis que uma pedra foi cortada no monte sem auxílio de mãos. O que significa sem auxílio de mãos? Hein? Sem a intervenção humana. Por quê? Aqui Deus está falando da sucessão e queda dos impérios. Babilônia vai ser derrotada pela Medo-Pérsia, que vai ser derrotada pela Grécia, que vai ser derrotada por Roma, tá certo? Com a ajuda de quê? Da espada. A espada se manuseia com a mão. Mas a pedra é cortada sem auxílio de mãos, quer dizer, não é desta criação, não é deste mundo, é uma intervenção divina. São pontos importantes para a gente poder ir analisando.
Tá ok? Aí, na hora que Daniel vai explicar para o rei a profecia, e isso aqui é extremamente importante, ele olha para o rei e diz assim: tu, ó rei, a quem o Deus dos céus conferiu o reino, a honra, o poder e a glória, tu és a cabeça de ouro. Mas não é Nabucodonosor que é a cabeça de ouro, é Babilônia. Porque o próprio Daniel, depois no verso 39, 38 e 39, ele vai dizer assim: depois de ti se levantará um outro reino inferior ao teu, e um terceiro qual terá domínio sobre toda a terra. Depois de ti se levantará um outro reino. Então, rei aqui é uma metonímia. Nabucodonosor representa o império babilônico. Tu és a cabeça de ouro. Mas depois de ti se levantará um outro reino. O que Daniel estava dizendo? Que o reino de Babilônia não seria eterno, ele iria cair, né? Depois de ti se levantará um outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, porque assim como o ferro quebra todas as coisas, assim este também quebrará e esmiuçará. Está falando de quê? Das pernas de ferro. Aí ele diz assim: quanto ao que viste dos pés misturado com barro de lodo, será isso um reino dividido. No entanto, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, né? Mas também da fraqueza do barro, porque ele viu as duas coisas misturadas. Aí ele diz o seguinte, que o ferro e o barro, eles se uniriam, eles se misturariam, digamos assim, mediante casamento, mas não se uniriam um ao outro, assim como o ferro não se une com o barro. Ok? Mas aí ele está dizendo que, agora que é o mais interessante, que quando ele estava considerando esses reinos, porque Daniel chama de reino os pés da estátua. Olha aqui, olha, verso 43, Daniel 2:43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligaram um ao outro, assim como o ferro não se liga com o barro. Mas nos dias destes reis, nos dias dos pés da estátua, mas nos dias destes reis, Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá a todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então aqui a pedra representa um reino que subsistirá, que vai vencer todos os outros, mas que ele mesmo vai reinar para todo sempre. Quando agora deixa eu passar aqui para vocês aqui vejam só, vamos agora fazer algumas descrições para a gente poder entender, né, um pouquinho aqui, porque vai facilitar para o capítulo 7, tá? Babilônia era uma cidade muito rica, muito avançada para aqueles dias. Ela tinha uma característica de cidade muito adiantada para aqueles dias. Então, Babilônia ela foi construída no estilo quadrático, como vocês podem observar. Os muros de Babilônia, eles foram edificados no estilo casa-mata. O estilo casa-mata é como se fosse a muralha da China. Você tem uma parede de um lado, uma parede do outro, e dentro dele ali, eles colocavam pedras, e alguns cômodos eles faziam de casa de armas, guardavam armas ali. As muralhas, elas tinham uma largura tal que dava para passar mais ou menos 2 bilas uma do lado da outra. Então elas eram muito largas. Imagine dois carros de guerra, davam para passar uma ao lado da outra, tal era a sua extensão. Babilônia tinha uma exuberância, que é o chamado Jardim Suspenso de Babilônia, que o Nabucodonosor mandou construir para sua esposa, porque ela sentia muito calor. E tinha também 2 palácios, um palácio de inverno e um palácio de verão. Lá no final, vocês estão vendo aquele zigurate, né? Aquela construção em forma de zigurate. Aquilo ali era um conjunto em homenagem aos deuses chamado Iságuila. Era uma cidade muito exuberante. Aqui nesse ponto aqui, existe esse portal, uma réplica quase que perfeita desse portal no Museu de Berlim.
Esse portal aqui é o portal em homenagem a deusa Ishtar, que é o portal oriental da cidade de Babilônia. Babilônia era uma cidade que ela era cortada pelo rio Eufrates. O rio Eufrates abastecia a cidade de Babilônia. São detalhes importantes. Um detalhe muito importante, que inclusive é mencionado na profecia, é que Babilônia era uma cidade dourada. Então Marduk era todo revestido de ouro, a moeda de Babilônia era o ouro, a Babilônia era uma cidade muito rica. Esse detalhe é importante. Sendo que era quase impossível vencer Babilônia por cima. Babilônia era fechada por cima, mas ela tinha uma fragilidade. A fragilidade era, o rio Eufrates passava por dentro dela, né? E Babilônia então dominou o mundo do ano 606, 605 até 539, 538, né? Aqui no nosso slide vai aparecer 605 até 539, enfim. Babilônia também, no pórtico de Babilônia, haviam leões alados, leões com asas. Muito interessante, eram vários leões alados. E eram carreiras de leões. Leões com asas de águia. É bem interessante porque o leão é o rei da selva e a águia é a rainha das aves, enquanto o ouro é o rei dos metais, né? Correspondência interessante, a gente vai observando aqui, né? E outra coisa, Babilônia, todo o sistema de Babilônia é baseado em 6, não é? Na entrada principal, eles tinham lá 6 leões, não é? Uma representação de Babilônia. Ciro vinha das suas campanhas e na noite em que Belsazar estava tomando vinho nos cálices sagrados, lá que tinham sido trazidos lá de Jerusalém, abusivamente, com mulheres e embriagados, e todos embriagados, e aí saiu na parede, Mene, que é o farsim, pesado fosse na balança e achado em falta, né? Hoje ainda o teu reino será tirado. Naquela mesma noite, Ciro, que vinha das suas campanhas, Ciro o persa, ele desviou as águas do rio Eufrates, fez com que as águas do rio que entrava em Babilônia baixasse o seu nível, e ele entrou com seu exército, praticamente não teve luta, matou o rei Belsazar e ficou tomando conta da Babilônia. Então aí a Medo-Pérsia passou a conquistar a Babilônia, então ela caiu aí no ano 539, 538. Certo? Então, eu coloquei aqui, né, 605, 539, o período da hegemonia de Babilônia, a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará um reino inferior ao teu, que é o reino de prata, Medo-Pérsia, não é? E os persas, então, eles vão reinar do ano 539 até o ano 331. No ano 331, então, os persas, que eram muito fortes, né, e tiveram assim um grande alcance, mas eles acabaram perdendo a sua hegemonia para os gregos. Em 2 grandes batalhas, a batalha de Grânico e a batalha de Arbelas, então, não dá para a gente passar muito detalhe, né? Eu estou avançando com vocês aqui. Bem, a Grécia depois vai ser vencida, a Grécia vai reinar do ano 331 até o ano 168. Tá? Há um detalhe com relação à Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia não usava armadura. Os soldados persas não usavam armadura. Eles eram pobres de armadura. Mas eles manufaturavam muitos utensílios de prata. Muitos. E até hoje, a prataria persa é famosa, né? Eles trabalharam muito a prata, mas não trabalharam a armadura. E essa foi uma das razões pelas quais os persas acabaram perdendo a guerra em 331 para Alexandre Magno. Interessante, né, esses detalhes. Já a Grécia usava armadura de bronze. Eles usavam queixeiras, eles usavam capacetes, escudos, eles usavam espadas de bronze. E por isso eles venceram os
medo-persas. Embora o exército medo-persa fosse um exército muito grande, mas os gregos venceram. Mas existem outros fatores também. Eu não quero me prender muito a determinados detalhes, para a gente poder correr ao ponto que nós temos uma semana só para apresentar tudo, né? Para a gente apresentar essas profecias de Daniel com detalhes, a gente precisaria de 2 semanas. Como a gente tem uma só, tem que resumir bastante. Uma outra coisa também que é importante, e os arqueólogos vieram confirmar isso, é que os gregos usavam muitas estatuetas de bronze, muitos utensílios domésticos de bronze. Então, eles trabalharam muito o bronze. E é também a razão pela qual, no ano 168, na Batalha de Pídna, eles perderam a sua hegemonia para os romanos. Os romanos, irmãos, aqueles que estudam história, sabem que os romanos apareceram na Terra no ano 753 a.C. Aí tem até aquela história de Rômulo, Rêmulo, não é? A gente conhece essa história. A verdade é que os romanos já existiam há muito tempo, mas a hegemonia deles, a conquista importante para os romanos foi no ano 168 a.C., quando eles venceram os gregos. Na Batalha de Pídna, então, eles vencem os gregos, e os gregos, então, perdem a hegemonia. E uma das razões é exatamente as armas. Por quê? Porque os romanos, eles foram o que melhor manufaturaram o ferro. Então, eles usavam queixeiras, arietes, catapultas, espadas, tudo de ferro. Os romanos eram muito avançados, eles manufaturaram muito bem o ferro, são as pernas de ferro aí, não é? E eles vão dominar do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. O ano 476 é uma convenção, porque, na verdade, os romanos eles já vinham caindo, mas o ano 476 é o ápice, não é? Quando o imperador foge de Roma. Ele vai de Roma para Ravenna e foge, deixando Roma desocupada. Quem fica ali para poder representar Roma é o bispo de Roma, que aí a gente vai falar sobre isso amanhã. Tá bom? Mas, assim, é muito interessante a gente estudar a história de Roma para a gente ver o que levou Roma a cair. Por exemplo, os historiadores dizem que Roma caiu por fatores econômicos, políticos e também sociais. Hoje em dia tem determinadas coisas que você tem até dificuldade de falar em público, né? Porque você pode ser mal compreendido, né? Então às vezes a gente até evita de falar. Mas a imoralidade sexual em Roma foi uma das razões que levou à queda do Império Romano. Alguns historiadores, como por exemplo Jean-Michel Agamben, tem Michel Grant. Michel Grant, por exemplo, ele tem um livro enorme falando a respeito da Grécia, não é? E vocês terem uma ideia, a inflação em Roma chegou a 1000% naquela época, não é? Tem muitos detalhes, e quem sabe aí no meio do caminho eu apresente esses detalhes para vocês, para a gente poder caminhar. Mas os historiadores relatam que em Roma havia casamento homossexual, com vestido de noiva, com dote de noiva, com anel de noiva e tudo, casamento de 2 homens, né? Questão assim tremenda, já naquela época. E tem outros, uma série de fatores, e foi levando à decadência do império. Os historiadores normalmente dizem que uma das razões que levam os impérios a cair é exatamente esses fatores, não é? A questão moral e tudo mais. Mas vamos lá, vamos avançar. Quanto ao que visto dos pés e dos dedos, em parte de barro, de olheiro, em parte de ferro, será isso um reino dividido. Ou seja, os dedos dos pés, eles não são o 5º reino, mas subdivisões do 4º reino, que é o reino de ferro. Só que agora aparece um elemento novo, que é o barro. O que isso representa? Por uma parte ele será forte, por uma outra parte ele será fraco. A fragmentação do Império Romano em 476 fez com que as partes que eram ocupadas do Império Romano, as terras ocupadas, que antes eram chamadas de bárbaros, eles agora se independessem por uma série de razões. Então, esses povos eles foram se independendo e foram formando as novas nações, o antigo Império Romano, que vai compor então agora
esses novos povos. Os germanos se tornaram alemães, os burgúndios suíços, os francos franceses, os lombardos italianos, os saxões ingleses, os suevos portugueses, visigodos espanhóis e assim por diante. Ok? Aí a profecia diz, mas nos dias destes reis, ou seja, nos dias da Europa de hoje, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Bom, a pedra... Se você olhar todos esses textos, você vai ver que todos esses textos vão chamar a Jesus de pedra. Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, não é? Essa pedra que é cortada sem auxílio de mãos, não é? Jesus falou para Pilatos, olha, se eu quisesse, eu pedia que meu pai me mandasse legiões de anjos. Meu reino não é deste mundo. Então o reino dele não é conquistado pela espada, não é? E em 1 Coríntios 10, de 1 a 4, não é? Todos beberam de uma pedra que os seguia, e a pedra era Cristo. Não é? Então esses textos, eles falam a respeito da pedra, e a pedra é Jesus Cristo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Então a pedra é Jesus na sua vinda. Eu estava estudando esses dias, como eu falei para vocês, eu dou um estudo bíblico lá para a Holanda, e até uma história muito interessante, se eu tiver oportunidade, vou contar para vocês essa história. E uma das pessoas lá me perguntou, mas ali está falando da volta de Jesus, só que a fragmentação de Roma foi em 476, não tem muito a ver com o nosso tempo agora, não é? Interessante a pergunta dele, e você deve estar perguntando a mesma coisa, né? Tudo bem, a Europa existe hoje, mas parece que tem muito tempo. Mas, irmãos, tem alguns detalhes que às vezes se a gente parar para prestar atenção, nós vamos entender que Deus tem mensagem para nós em todas as épocas em que o seu povo vive, né? O que eu descobri? E a profecia mesmo indica, há uma relação dos metais com os povos que esses metais representam. Por exemplo, Babilônia é representada pelo ouro, a Medo-Pérsia pela prata, a Grécia pelo bronze, Roma pelo ferro. E as nações de hoje, né, pelo ferro e o barro. Ok? Se eu entender o que é o ferro e o barro, eu vou chegar até os dias de hoje. Tá certo? Eu não vou passar muito tempo com vocês com relação às outras nações, vou dar apenas algumas informações, né, para a gente poder ter essa ideia. Jeremias 51, versículo 7, faz uma referência ao ouro e à Babilônia. Heródoto, por exemplo, ele tem esse escrito aqui, né, que está traduzido ali, Catóten, Daum, Tutom, Tes Babilônios, Heródotos Alós Daum. Então diz assim, debaixo do templo de Babilônia encontra-se, está traduzido aqui, está vendo? Na parte inferior do templo de Babilônia, a outra capela, onde vem as grandes estátuas de ouro, representando Júpiter sentado e tal. Aí aqui ele vai dizer, né, que de acordo com a informação dos caldeus, toda a mesa, o estrado dos pés, o trono lá em Babilônia, não é? De acordo com a informação dos caldeus, pesa 800 talentos de ouro. Então, até o próprio Heródoto, que é considerado o pai dos historiadores, ele faz uma referência à Babilônia como sendo um reino de ouro, né? Mas vamos passar aqui, eu vou deixar isso tudo, depois vocês podem pegar com detalhe. A Medo-Pérsia vai utilizar, como eu falei para vocês, utensílios de prata, não é? Mas não chega a utilizar armaduras e tudo mais. Já o Império Grego, você vai encontrar diversas referências ao uso, por exemplo, do bronze, né? Você tem, inclusive, Heródoto fazendo essa referência do Império Grego, que é chamado de Javã na Bíblia, né? Lá em Ezequiel 27, versículo 13, os gregos são chamados de javanitas. Tá? O Império de Javã é a mesma coisa dos gregos, é o nome que é dado lá pelos hebreus. Agora, Roma,
Roma é reconhecido pela historiografia secular como Roma férrea. Todo mundo sabe que Roma manufaturou o ferro. Inclusive o historiador Gibbon vem falar a respeito disso na própria... Ele inclusive faz referência à profecia de Daniel capítulo 2, não é? Então assim, eu tenho aqui diversos historiadores e fazendo referência a Roma como sendo um império de ferro. Eu vou passar batido, não vou falar muito sobre isso, tá certo? Eu quero, na realidade, me concentrar no ferro e no barro, que para mim é o mais importante para a gente hoje. Então vejam, irmãos, o que é o barro? O barro é a argila, ok? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando é que o barro é mencionado pela primeira vez na Bíblia? Hã? Na criação. Como é que é chamado o pó da terra? É afar. Afar, no hebraico, é o pó da terra, afar. Mas o barro, propriamente dito, a terra, é Adamá. E Deus, então, tira Adão de Adamá. Deus pegou Adamá e de Adamá ele fez Adão. Ok? Adão é o homem que desatendeu a Deus, criado no sexto dia. Ele desatende a Deus. E ele acaba se tornando um símbolo muito negativo de desobediência. Não é? Ele, criado no sexto dia, ele desatende a Deus. Então esse barro, ele passa a ser um símbolo do próprio homem. Ele diz, ó, do pó foste tirado, de Afar. E para o pó tu voltarás, para Adamá. Você foi tirado de Adamá, você vai voltar para Adamá. Não é? Então o barro, ele tem muito a ver com a natureza humana. Muito com o humano até querendo se colocar no lugar de Deus. E isso é frágil. É uma fraqueza humana, porque o humano só é forte quando ele está atrelado a Deus, apegado a Deus. Isso é um ponto interessante a gente observar. Mas o barro, quando a gente fala em termos científicos, o que é o barro? O barro é a argila comum, certo? Então, a argila comum, que é o barro, é composta de alumínio, silício, água e oxigênio, e existe abundância na crosta da terra. Mas, tanto o silício quanto o alumínio, eles precisam ser processados. Eles existem em grande quantidade, mas em forma de argila. Mas se você processar esse material, você vai encontrar uma riqueza muito grande. E isso realmente aconteceu, tá? Isso realmente aconteceu através de Christian Ørsted. Eu vou abrir aqui o meu iPad, porque às vezes essa tela, ela tira um pouquinho das informações que a gente precisa apresentar ali para vocês. Então, vou dar uma checada aqui no iPad. É muito interessante, irmãos, quando a gente estuda essa relação do barro e do ferro, né, para a época de hoje. Então, em 1825, Hans Christian Ørsted produziu uma pequena massa de alumínio metálico por um processo simples a partir do óxido de alumínio. Olha que coisa interessante. E em 1854, o francês Saint-Clair Deville desenvolveu o primeiro método para a produção de alumínio em escala comercial. Então, vejam, irmãos, dentro de pouco tempo, o alumínio ele vai substituir a madeira em muitas instalações comerciais. Aqui mesmo, por exemplo, nós podemos ver isso, né? Antigamente as pessoas usavam janelas, portas, praticamente tudo de madeira. E depois que foi descoberto o alumínio, as pessoas começaram a utilizar o alumínio em instalações comerciais. Hoje
você passa na rua, você vê alumínio, você usa alumínio. Antigamente, lá no passado longínquo, eu me lembro quando eu era garoto, que eu visitava a minha avó em Minas, as panelas eram de ferro ainda, né? Se usava muita panela de ferro. Hoje, as pessoas usam panelas de alumínio. Praticamente de uma maneira muito geral, se usa essas panelas de alumínio. Agora, vamos passar para o silício. Opa, deu encrenca aqui. Ok. Tá. Então, o silício, vamos lá. O silício elementar, ele foi identificado por J. Berzelius em 1823. O que vocês observaram aqui, nessas duas datas? Nós estamos em torno da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela teve duas fases, né? A primeira fase foi em 1790, com uma manufatura de máquina a vapor, algodão e tudo mais, né? E a segunda fase em 1844, 1840, 1845, é a segunda fase da Revolução Industrial. E aí você já vai trabalhar com máquinas a óleo, não é? Há um grande desenvolvimento, porque aí começa a ser desenvolvido o telégrafo, não é? E uma série de inventos. Olha, os inventos, se você pegar aí na internet, os inventos a partir de 1840, é uma produção tremenda. Só que no ano de 1844, é o cumprimento da profecia das 2.300 tardes de manhãs. Até 2.300 tardes de manhãs, o santuário será purificado. 1844. Então, em torno do ano de 1844, o desenvolvimento, o boom do desenvolvimento é muito grande. As coisas mudam a partir dali. Por quê? Porque Deus tem pressa de que o Evangelho seja comunicado. Mas o inimigo também tem pressa de obstruir o trabalho de Deus. Então, nesse ano, em torno do ano de 1844, nós vamos ver uma série de desenvolvimentos para poder atrapalhar a própria pregação do Evangelho. Mas veja, irmãos, em 1823, então, é identificado o silício elementar, bem interessante. Agora vejam essa outra informação. Em sua forma cristalina, o silício é o semicondutor de preferência nos transistores plenários. Vocês que são mais antigos, o pessoal que é mais antigo se lembra que os equipamentos antigamente eram com válvula, está lembrado? Eu mesmo tive televisão em casa, a válvula era pequenininho, e aquilo dava defeito à beça, dava problema, não é? E depois se descobriu que com o silício pode-se fazer semicondutor, e a partir daí o integrado. Então os equipamentos hoje são altamente avançados, muito avançados. Aí você diz, pastor, por que você está falando isso? Porque você, para produzir o alumínio, você tem que ter a associação do ferro com o barro. A mesma coisa o silício. Para você produzir o silício, tem que ter a associação do ferro com o barro. Então o ferro com o barro é alguma coisa muito característica da época que nós estamos vivendo ainda hoje, não é? É bem interessante da gente poder verificar isso. Em adição ao seu emprego em aparelhos semicondutores, o silício é usado como liga metálica no ferro, cobre e alumínio. Os silícios são polímeros, substâncias aí a meio caminho, que apresentam a fórmula molecular múltipla de uma outra. É bem interessante, usado em borrachas, adesivos, tudo que a gente usa hoje em carros, né? E as fibras de sílica formam a trajetória para a comunicação de light wave. O que é light wave? É isso aqui, ó, controle remoto, a substituição do fio de cobre. Olha que coisa interessante, né? Isso é uma coisa interessante. Isso é uma coisa relativamente nova. Eu me lembro, meu pai ainda era vivo, eu era rapazinho. O meu pai falou para mim assim, meu pai gostava muito de ler, né? Ele estava sempre assim, à frente, em termos de tecnologia, sempre sabia das coisas, ele lia muito. E ele falou assim, meu filho, olha, os americanos inventaram um aparelho. E meu pai gostava muito de ver televisão, e ele deitava no sofá e botava a televisão no rumo do pé dele. Então ele trocava de canal, abaixava e aumentava com o dedão do pé. Ele fazia isso. Aí ele falou, olha, os americanos inventaram um aparelho que você não precisa mexer nos botões, você troca de canal e tal. E eu me lembro, irmãos, quando surgiu o controle remoto.
não é? Me lembro, pelo menos aqui no Brasil, né? E meu pai era muito engraçado, que meu pai ficou tão entusiasmado com o controle remoto, né? E ele ficava brincando com aquilo ali. E eu me lembro que uma vez nós fomos assistir um filme, eu, os meus irmãos e tal. A gente era rapazinho, né? E aí, quando estava no melhor do filme, meu pai tirou a cena, volta. Quando voltou, já tinha passado a cena, porque o prazer dele era ficar mexendo aquele negócio, aquela coisa. Né? Então, o avanço da nossa época são coisas da nossa época, não é? São coisas da nossa época. Então, vejam, é pena que ali a televisão está cortando o quadro, talvez vocês não consigam enxergar direito, né? Eu coloquei aqui, irmãos, então, o seguinte, aqui você tem os reinos, a evidência material desse reino, o significado e a aplicação, tá certo? Então, você tem aqui, a Babilônia sumiu aí, né? Babilônia não aparece aí no circuito. Então, veja, Babilônia, a evidência material, minas de ouro, a gente tem os cientistas aí, historiadores falando sobre isso. Significado, riqueza, tu és a cabeça de ouro. Aplicação, opulência temporária, porque Babilônia cairia. A Medo-Pérsia, a evidência material, minas de prata. Significado, empobrecimento, um reino inferior ao teu. Aplicação, inferioridade. A Grécia, evidência material, estatuetas, armaduras, etc., né? Significado, domínio, porque a expressão domínio, ela vai acompanhar a Grécia, tanto no capítulo 2, verso 39, como também no capítulo 7, verso 6, né? Nós vamos ver daqui a pouco, rapidamente, eu vou apresentar para vocês. E misticismo, aplicação, misticismo universal, por quê? Porque os gregos, eles legaram para o mundo a sua filosofia. E vejam, irmãos, a filosofia grega, ela não era tão somente uma filosofia no sentido lato da palavra como nós temos hoje em dia. Para Alexandre Magno, a sua filosofia era a sua religião. Se eu tiver tempo, eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque hoje realmente não dá a gente não tem tempo de apresentar muita coisa para vocês. Mas Alexandre Magno, ele era muito místico, muito místico. Então vejam, quando Alexandre Magno saiu nas suas incursões, né, eu vou passar só um detalhe para vocês, porque eu acho importante a gente apresentar esse detalhe para vocês. Alexandre era filho de Filipe II, com Olímpias. Olímpias era uma espécie de uma feiticeira de um culto cabírico. E Filipe II casou com ela porque ele era rei, porque ela era uma sacerdotisa. E ela era uma mulher completamente esotérica. E Alexandre, ele foi criado nesse berço esotérico. Ele já de criança, ele foi dedicado aos deus Amon. E quando Alexandre era bem novinho, né, Alexandre era bem novo, ele tinha por volta de 16 anos, seu pai comprou um cavalo da Tessália, era um cavalo muito exuberante, um cavalo grande, enorme, que ele chamou de bucéfalo, porque tinha cabeça de boi, era muito grande, bucéfalo, e ninguém conseguia montar aquele cavalo, todo mundo que montava o cavalo caía, montava, caía, montava, caía. Alexandre, que tinha sido batizado pela mãe dele, como adorador do sol, ele chegou para o pai e falou assim, tinha 16 anos, pai, eu posso montar o cavalo? E o pai não se sabe se foi por deboche, por curiosidade, porque Alexandre era um tanto quanto místico, né? E o pai falou assim, pode. E Alexandre diz, Jean-Michel Angebert, que ele pegou o cavalo ficou quieto, ele pegou o cavalo, disse umas palavras no ouvido do cavalo, que até hoje ninguém sabe o que foi, porque ele falou em silêncio. Ele voltou a cara do cavalo em direção ao sol e montou o cavalo, e ele saiu tranquilamente cavalgando, passou pelo pai dele e falou assim, a partir de hoje esse cavalo é meu. Né? Então, é uma coisa bem interessante, né? E aí você vai ver as batalhas de Alexandre, sempre ajudado pelo sol, ele procurava sempre se posicionar de maneira que o sol ficasse no rosto do inimigo, né? Ele foi inventor da sarissa, que era uma lâmpada, uma lâmina que ficava, uma lança que ficava no chão, enorme, que espetava o cavaleiro inimigo lá em cima do cavalo, antes de ele chegar perto. Inventou a falange de guerra, não é?
que eram aqueles escudos que fechavam completamente as lanças inimigas. Então Alexandre, ele foi assim bastante misterioso, e ele, quando ele saiu nas suas conquistas em direção ao Egito, ele passou por Jerusalém, e lá em Jerusalém os sacerdotes disseram: vem cá que a gente quer mostrar uma coisa para o senhor. Mostraram a profecia de Daniel capítulo 2, olha, o senhor é contemplado na profecia, como um grande guerreiro, que terá domínio sobre toda a terra. Ele ficou tão feliz que ele falou: vocês podem continuar adorando o Deus de vocês, que está tudo certo, né? E aí ele se encaminhou para o sul. Lá no sul, no ano 330, ele fundou a cidade de Alexandria, que se tornou o berço cultural e esotérico do mundo. E é ali em Alexandria que vai ser feita a primeira tradução, por volta do ano, entre o ano 250 e do ano 200 a.C., vai ser feita a primeira tradução do Antigo Testamento para o grego, chamada a Septuaginta, ou versão dos 70. Na realidade eram 72. Coisa fantástica. Mas Alexandre, o que Alexandre queria, na realidade, era incutir a mentalidade grega, dos filósofos gregos, na cabeça das pessoas. E uma das principais... um dos principais dogmas que foi para a cabeça das pessoas foi a questão da imortalidade da alma. O indivíduo morre e continua vivendo. A imortalidade da alma. Essa doutrina que foi espalhada por Alexandre, pelos gregos, ela foi tão forte, tão forte, tão forte, que até hoje a grande maioria das pessoas pensa assim, que o indivíduo morre e que continua vivendo, não é? Então é importante a gente observar esses detalhes, né? Quando eu falei para vocês a respeito do barro, vejam, irmãos, o barro, ele representa o humano. O barro representa o humano, tá ok? O barro no ferro. O ferro, ele poderia representar, entanto, poderia representar o poder político, a força militar, e o barro representar, então, a besta do Apocalipse. Ela estaria comparada ali com o chifre pequeno do Apocalipse, não é? A irmã White, ela diz assim, vejam, eu vou ler aqui no meu material, que é mais fácil. Isso aqui é um texto de Ellen White, Manuscritos 15, 39, ela diz assim: a união entre a igreja e o Estado é representada pelo ferro e o barro. Essa união está enfraquecendo todo o poder das igrejas. Esta inserção de poder do Estado sobre a igreja trará maus resultados. Os homens quase que passaram ponto da paciência de Deus. Eles investiram suas forças na política e se uniram com o papado, mas virá o tempo quando Deus punirá aqueles que anularam a sua lei, e as suas más obras recairão sobre si mesmos. Olha que coisa interessante, não é? Então, irmãos, quando a gente observa, quando a gente vê, o ferro e o barro, tanto ele está ligado à união da igreja com o Estado, como ele está também representando a época em que nós estamos vivendo, do grande desenvolvimento tecnológico. Aí eu coloquei aqui o que significa tudo isso, né? Tudo significa que quando você pega num aparelho celular, quando você assiste um circuito de TV ou um computador, quando você pega qualquer aparelho eletrônico, o próprio aparelho eletrônico, que é feito de componentes de ferro e barro, ele está dizendo para você o quê? Jesus está voltando, você está vivendo na época do ferro e do barro. Entendeu? Então agora, para a gente poder adiantar para amanhã, eu queria passar rapidamente aqui o seguinte, irmãos, eu não vou ter tempo a hora está muito avançada. O capítulo 7 de Daniel, tá? Vocês podem abrir no capítulo 7 de Daniel. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante as minhas visões da noite, e eis que os 4 ventos dos céus agitavam um grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra, posto em pés como homem, e foi-lhe dado a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um de seus lados, na boca entre os dentes,
trazia 3 costelas e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso continuei olhando, e eis aqui outro semelhante ao leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Olha aqui a referência lá com o verso 39, capítulo 2, não é? Depois disto eu continuava olhando as minhas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, sobre o modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Olha aqui a correspondência com a perna de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços, pisava os pés que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. Depois vai vir um outro segmento, que a gente não vai falar sobre isso hoje, né? Estando eu observando os chifres, eis que dentre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Isso é para a gente analisar amanhã. Então veja, irmãos, quando você considera o capítulo 7, você observar que tudo isso, todo esse simbolismo é explicado. 4 ventos representam os 4 pontos cardeais, as águas representam povos, reinos, o leão representa a Babilônia, a asa de águia representa as conquistas velozes de Babilônia, o arrancar das asas significa que Babilônia perderia sua hegemonia para a Medo-Pérsia, né? O desfalecimento de Babilônia, não é? E o urso representa a Medo-Pérsia, tá certo? Então, o leão, ele foi colocado em 2 pés como de homem. Se você colocar um leão, se você conseguir colocar, né, um leão pendurado pelas 2 patas, ele fica fraco, porque o leão só é forte quando ele está com as 4 patas no chão, não é? Isso representa Nabucodonosor, que ficou com as 4 patas, os 4 membros, né? Os 4 membros, como se fosse 4 patas de animais. Ele ficou 7 anos ali, enfraquecido. Representa o desfalecimento do rei e da própria Babilônia, que vai perder a sua hegemonia para a Medo-Pérsia. E é interessante a correspondência, como eu já falei para vocês logo no início, né? Ouro, águia de asa e de águia, né? E o leão, que são reis, todos eles são reis, mas eles vão perder a hegemonia. O urso se levanta sobre um dos lados. Olha só que detalhe interessante. Quando você estuda a história, você vai perceber uma coisa, que o urso representa a Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia eram 2 reinos que lutaram em 555 a.C. Eles lutaram, eles guerrearam um contra o outro, sendo que a Pérsia ganhou, mas em vez da Pérsia encampar completamente a Média, eles fizeram uma espécie de amizade e acordo e formaram o Império Medo-Persa. Interessante isso, né? Mas a Média existia primeiro, a Pérsia passou a existir depois. Só que a Pérsia prevaleceu sobre a Média e a Pérsia acabou ficando mais forte. Olha que coisa bem interessante. Então o urso, ele sobe por um dos lados. Qual lado que subiu? O lado da Pérsia. Esse urso tem 3 costelas na boca. Tá certo? Joel, você está com a Bíblia aí? Leia para mim Daniel capítulo 7, versículo 17, depois o verso 23. Todos vocês abram aí e nós vamos ver o que significam esses animais. O que esses animais representam. O que esses animais querem dizer. Vamos lá. Então, vejamos. Tá sem som. Tá sem som. Vê se está ligado, tá ligado? Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. 4 reis, 4 reinos, né? Isso. Metonímia. Versículo 23, né? 23. Então, esses 4 animais são 4 reis que se levantarão da terra. O verso 23 vai dizer que são reinos, veja lá. Então ele disse, o 4º animal será um quarto reino. Ok, na é isso terra. aí, ele está se tratando de reino. São 4 reinos, tá ok? Agora, ok, Joel, mas deixa eu falar uma coisa, eu vou te perguntar aqui. Se esses animais são 4 reinos, o que significa as 3 costelas na boca do urso? Ora, se animais representam reinos, costelas representam animais mortos, certo?
Animais mortos quer dizer reinos vencidos. A Medo-Pérsia, para poder se levantar, para se reerguer como império, ela teve que vencer 3. Babilônia em 538, 539, 538, a Lídia em 547 e o Egito em 525. A Babilônia e a Lídia foram conquistadas por Ciro e o Egito foi conquistado por seu filho Cambises. Ok? Então aí estão os 3 animais na boca do urso que se levanta sobre um dos lados. O leopardo, ele tem 4 asas e 4 cabeças. Ok? As 4 asas representam a velocidade de conquistas de Alexandre Magno. Ele realmente foi muito veloz. Ele começou a reinar com 19 anos e com 30 anos ele já tinha conquistado o mundo todo naquela época. E ele morreu aos 32 anos. Os historiadores dizem que ele morreu, alguns dizem que de febre amarela, outros de cólera ou tifo. Jean-Michel Langebert diz que possivelmente ele tentou tomar 18 litros de vinho na taça de Hércules, que seria a sua última façanha, não é? Quando Alexandre estava perto da morte, ele não deixou nenhum sucessor. Ele tinha um filho de 6 anos e tinha um tio, embora tivesse algum problema mental. E os generais perguntaram: Alexandre, com quem ficará o reino? Ele disse que fiquem com o mais forte, colocou um general contra o outro. E eles lutaram, e dessa luta, 4 prevaleceram: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, que passaram a dominar o mundo de então. Os 2 mais importantes, Seleuco e os Ptolomaídas, Ptolomeu, que vai formar a dinastia egípcia dos Ptolomaídas, e Seleuco, que vai formar então a dinastia Seleucida, que depois é importante. Por quê? Porque os seleucidas vão atacar o povo de Deus por volta do ano 168 a.C. E aí aparece aquele famoso Antíoco Epifânio, não é, que vai fazer que vai lutar contra o antigo povo de Deus. Então, a profecia, ela é exata, ela se cumpre de uma maneira fantástica. Agora, o que a gente observa nessas profecias? Quando você estuda o capítulo 2, capítulo 7, Daniel tem um caráter, irmãos. Daniel tem uma forma de expor a profecia. Isso é importante que a gente entenda. É acréscimo de detalhe e ampliação. Então, o capítulo 2, ele apresenta um detalhe. Capítulo 7 apresenta os mesmos detalhes, mas faz uma ampliação. Vai acrescentar outros detalhes e ampliando aquilo que a gente viu no capítulo anterior. E nós vamos ver no capítulo 8, quando estudarmos o capítulo 8, também é esse mesmo conceito, acréscimo e ampliação. E isso também vai acontecer no Apocalipse, acréscimo e ampliação. E é importante a gente compreender isso, porque tem muita gente por aí, irmãos, e gente boa, não utilizando esse princípio para estudar Daniel e Apocalipse, está chegando a conclusões estapafúrdias. Por isso é que é importante a gente observar esses detalhes, a gente tem que observar isso, para a gente poder entender o cerne, né, da profecia. Bom, agora, o que é representado no capítulo 7 pelos 10 dedos no capítulo 2, são os 10 chifres, tá certo? Na estátua, são 10 dedos da estátua, que representam a Europa de hoje. Mas no capítulo 7 são os 10 chifres, ok? Que são 10 reinos que surgem na Europa. Amanhã nós vamos abordar, tá? Eu tive que passar muito rápido, porque eu estou vendo o pessoal indo embora, porque amanhã tem trabalho, né? Mas vejam aqui, irmãos, a correspondência: Babilônia, Medo-Pérsia, está vendo a correspondência? O urso tem 2 lados. Os 2 braços da estátua também são 2 lados, ok? Aí você tem o leopardo e o metal, tem mais ou menos a mesma cor, né? Os 10 dedos, os 10 chifres. Agora vai surgir, né, a Europa, a partir da subdivisão de Roma, né? E aqui nós temos a correspondência. Veja aqui, olha: o ouro, rei dos metais; leão, rei dos animais; a águia, rei das aves, né? 2 braços da estátua, 2 lados do urso; 3 costelas na boca, ali estão.
A palavra domínio aparece no capítulo 2, 39, 7, 6, as 4 cabeças ali estão também, que eu já expliquei para vocês. Aqui as pernas de ferro, o ferro aqui aparece no capítulo 2, 40, e os dentes de ferro, 7, 7. Os dedos, em 2, 41, né? São 10 dedos, 10 chifres em 7, 7. Tá ok? Aí depois vai aparecer agora um animal que não tem correspondência na fauna mundial, que é um animal, né, terrível, espantoso, né? Esse animal representando Roma, que tem 10 chifres, Daniel vê subir, dentre esses 10, sobe um outro pequeno, que ele é pequeno a princípio, mas depois ele vai crescer e vai se tornar mais robusto que os seus companheiros. Ele sobe e derruba a 3, ok? Ele sobe e derruba a 3. Esse chifre, ele tem olhos e tem uma boca que falava com insolência. Então, amanhã nós vamos estudar a respeito desse chifre pequeno que sobe, né? Por que eu quis pegar Daniel 2, Daniel 7, a gente estudar isso hoje com vocês? Por quê? Para eu poder amanhã ter mais folga de poder apresentar essa parte que é o mais importante. Porque agora nós vamos descobrir quem é o chifre pequeno, que é o mesmo personagem, a besta do Apocalipse, é o anticristo de João, tá ok? É o homem do pecado do apóstolo Paulo. Então amanhã nós vamos identificar esse personagem, nós vamos pegar detalhes históricos, detalhes bíblicos, para a gente poder identificar quem é essa ponta pequena. Nós vamos ver as suas atividades verticais e as suas atividades horizontais, nós vamos ver no capítulo 8, tá certo? Tá ok? Então, irmãos, vamos continuar estudando a palavra de Deus, que isso é muito importante. Às vezes eu até agradeço vocês por vocês terem ficado um pouquinho mais. Eu sei que o pessoal, alguns dependem de ônibus, dependem de horário, mas vale a pena a gente sacrificar um tempinho para estudar as profecias bíblicas. Porque, irmãos, entender Daniel e Apocalipse é fundamental para quem vai passar pela última crise. E nós vamos passar pela última crise. Eu tenho convicção de que nós vamos viver tempos ainda muito angustiosos. E a gente precisa ter consciência do que as profecias de Daniel e Apocalipse nos indicam, para a gente não ser de forma alguma enganado aí pelos grandes erros que estão acontecendo nesses últimos dias. Então eu faço um voto que nós realmente nos interessemos por não somente aprender, mas termos fé suficiente para viver conforme povo de Deus, o povo de Deus que representa a sua verdade. Eu quero fazer uma pergunta, né? Quantos de nós estamos dispostos a dizer assim: Senhor, eu quero realmente fazer a tua vontade, quero conhecer mais da tua vontade, eu quero aprender de ti, e eu quero pregar isso e viver isso. Eu gostaria, irmãos, honestamente. Vamos então ficar em pé e vamos fazer uma oração. Pai eterno, a Ti, Senhor, e a Ti somente seja toda a honra, todo o louvor e toda a glória, Senhor, devidas ao Teu nome santo e poderoso. Eu Te agradeço, meu Deus, pelo esclarecimento da Tua palavra e agradeço pelo cumprimento de profecias, Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a colocarmos em prática aquilo que o Senhor Jesus, o Teu Filho, requer de nós, de tal maneira que nós possamos viver com poder, uma vida de poder, influenciarmos outras pessoas, Senhor, porque a Tua palavra mesmo diz que sem profecia o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Que nós sejamos o povo que guarda a lei pela Tua graça, para ganharmos muitas almas sinceras para o Teu reino. Senhor, eu Te peço no nome sagrado do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Temos um louvor? Temos um louvor, né? Para a honra e glória de nosso Deus. Vamos assentar e vamos ouvir esse louvor. Acho que não tem.